Então, boa noite mais uma vez a vocês. Hoje, eu, Carol da Socialize, né, como a maioria das pessoas me conhecem, vamos falar um pouquinho sobre a Instrução Normativa Conjunta número 1 da SERNARC, SAGCAD, SNAS e MDS. Vou de pronto pedir desculpa a vocês, porque me acometi de uma gripe, estou cansando, mas eu não ia deixar de fazer esse momento hoje aqui com vocês, porque a gente já tinha combinado, né, já tinha planejado, e acho que está no momento certo, inclusive, da gente fazer. Então, pode ser que eu tome um pouquinho do chá, um pouquinho da água que está aqui do meu lado, mas não vai atrapalhar aqui nosso bate-papo hoje, não. Né? Então, temos esse assunto importante para estar falando, assunto que tem gerado muitas dúvidas aí, né, nas coordenações municipais, e com apenas um pouco de leitura aqui dos instrumentais, eu acho que a gente consegue discutir um pouco e eu explicar um pouco mais, né, como foi a proposta de uma live explicativa, explicar um pouco sobre o que tem aqui, quais os processos e procedimentos que a gente precisa estar realizando aí com relação a essa nova normativa, né, que foi publicada aí agora no dia 24 de novembro, né, passado, e a gente tem aí prazos para estar realizando algumas situações. Então, antes de iniciar, gostaria de apresentar a vocês a minha empresa. Minha empresa é a Socialize Capacitações. Atualmente, a gente tem feito um trabalho online, mas também presencial em alguns municípios, e com essa questão do online, a gente já conseguiu chegar aí por meio dos aulões, das consultorias e das mentorias, na totalidade, né, já tivemos alunos aí de todos os estados do Brasil, a gente fica muito satisfeito com isso. Para quem não sabe, a Socialize agora, no dia 20 de dezembro, vai estar comemorando 4 anos já de existência, e temos 4 anos aí de muito trabalho, né, de um trabalho legal que a gente tem proposto aí aos municípios. Não, como já falei, nós fazemos capacitações, consultorias, assessorias e mentorias, tanto no formato digital, né, como presencial, né, para o setor público, em especial na área de assistência social, com forte atuação nos programas de assistência social, em especial Cadastro Único Bolsa Família, além da vigilância socioassistencial. Nossa missão é capacitar profissionais para melhorar a gestão pública, promovendo a eficiência, a responsabilidade e bem-estar social. Nossos valores são o bem-estar, a confiança e a felicidade, ou seja, satisfação pessoal e profissional de quem confia na Socialize. Nossa visão é ser referência nacional em capacitação para políticas públicas e contribuindo, assim, para uma sociedade mais justa e eficiente. Quem ainda não segue a Socialize, está aqui do lado o QR Code do nosso Instagram, por lá eu posto algumas novidades, sempre mando recadinhos, né? Sempre tenho tentado aí passar algum tipo de informação para vocês, além de estar publicando o que a gente faz aí enquanto aulões, capacitações, mentorias, enfim. Temos alguns produtos, como eu já falei, lançamos há pouco tempo um e-book, né, que ele fala sobre os primeiros 90 dias da gestão do Cadastro Único e do programa Bolsa Família, tanto para prefeitos, secretários e as novas coordenações, né. Temos capacitações online, capacitações presenciais, mentorias, que eu já falei, Masterclass, seja uma referência no Cadastro Único, é um novo produto que estaremos divulgando aí nos próximos dias, para alunos que já participaram da nossa mentoria, os aulões de condicionalidade, acompanhamento familiar, IGD, planejamento, que periodicamente a gente tem feito esses aulões num custo super acessível para profissionais e para prefeituras que também queiram capacitar toda a sua equipe de uma vez só, consultorias para prefeituras e assessorias para secretários e coordenações. Nossos contatos estão aqui abaixo e trago aqui algumas coisas importantes que eu gosto de lembrar sobre a minha empresa, né? Nós temos esses nãos que a gente gosta sempre de seguir, dentre eles estão não a superficialidade, a gente não gosta de fazer nada por cima, né? A gente gosta de aprofundar os nossos estudos, o que a gente propõe para vocês sempre são coisas bem profundas, nada superficial. Não ao descumprimento de normas, existem normas nos nossos programas que elas não podem ser deixadas ou esquecidas, deixadas de lado ou esquecidas. Não é exclusão, precisamos saber que temos que atender a todos, todes, enfim, os que nos procuram, afinal de contas, o lema do Cadastro Único, que é a porta aberta da assistência social, é conhecer para incluir.
Não a falta de comprometimento, né? Quem está comigo sabe que precisa estar comprometido com o que a gente propõe, porque senão a coisa realmente não anda. Não a estagnação, ficar parado também não é a solução. Não a desorganização de forma alguma, né? A gente precisa de ter nosso trabalho sempre organizado, e não a passividade, né? São algumas coisas que eu deixo também para a reflexão de vocês, né? Enquanto trabalhadores do SUAS como um todo. Mas vamos lá, quem sou eu? Quem é a Caroline Suzá, que está se propondo a fazer essa live, explicar um pouco sobre essa instrução normativa do cadastro, ou número 1, né, para a ação de qualificação dos trabalhadores do Cadastro Único Bolsa Família. Então, eu sou Carol Suzá, sou assistente social, também sou bacharel em Direito, tenho algumas especializações, algumas pós-graduações, sou ex-gestora do Cadastro Único do município que eu moro, que é Itabuna, Bahia. Fui gestora lá por mais ou menos 8 anos, 2 gestões e meia, quase 10. Atualmente, eu sou mentora e professora de mais de profissionais do SUAS, né? Eu fiz curso de instrução lá pelo MDS para dar aula aqui em parceria com a Coordenação Estadual da Bahia, e dou aula de SICOM, condicionalidades, né? Preenchimento de formulários, gestão do Cadastro Único do Bolsa Família, foram os cursos aí que eu fui para Brasília ser preparada para ser instrutora com relação a esses 3 assuntos aí. Então, hoje, né, nós vamos falar, como eu já disse aqui, sobre a instrução normativa número 1, e nós temos alguns objetivos, né, dessa live. Primeiro, apresentar os principais pontos dessa instrução normativa, discutir os impactos e implicações na gestão dos programas sociais, esclarecer dúvidas sobre este procedimento de qualificação de dados. Muitos de vocês ficaram bem curiosos aí com relação ao que pode acontecer, né? Eu coloquei lá no Forms, para quem chegou antes e se inscreveu na live, coloquei lá no Forms algumas perguntas que vocês poderiam fazer. Lógico que choveu pergunta de outros vários assuntos que não tinha nada a ver com a live, mas eu anotei aqui para posteriormente a gente estar também respondendo em forma de vídeos lá no nosso Instagram. Eu sei que vocês gostam de discutir alguns outros assuntos, e são assuntos importantes também, né? Mas o que a gente visa aqui é justamente isso, esclarecer algumas dúvidas, né, sobre esse procedimento que caiu de paraquedas aí no final das gestões, como vocês bem falaram para a gente aqui, né, em resposta ao Forms. Eu estava só olhando ali se está tudo ok aqui, porque como eu fico em um lugar vendo o slide e no outro vendo as mensagens, né, que vocês estão mandando aqui para mim, alguém está dizendo que não me escuta, eu já dei o recadinho de quem não está me escutando para sair e entrar novamente. Eu tenho visto essa movimentação de algumas pessoas entrando e saindo. Mas vamos lá. Qualquer coisa, gente, alguém abre aí o microfone e fala aí o que está acontecendo. Antes de falarmos exatamente sobre a questão da instrução normativa, né, tem algo que eu preciso falar com vocês, porque é uma situação que parece que, quando chegou essa instrução normativa, várias pessoas ficaram atônitos, sem entender o que estava acontecendo. Mas eu devo esclarecer a vocês que uma das atribuições da coordenação do Cadastro Único, gestão do Cadastro Único, seja lá como é que vocês chamam aí no município de vocês, é realizar a fiscalização dos recebimentos indevidos do programa Bolsa Família de pessoas que estejam inscritas no Cadastro Único. Como isso, Carol, sim, é uma das atribuições, também está lá, consta lá do normativo específico, né, da gestão do Cadastro Único, que é necessário que esses coordenadores, gestores, eles fiquem de olho aí nas pessoas que estão na sua folha de pagamento, né? E aí, qual é o objetivo dessa fiscalização? É garantir que os benefícios sejam destinados exclusivamente às famílias elegíveis, assegurando a justiça social e a boa gestão dos recursos públicos. Muitos de vocês me perguntaram lá no Forms se é proibido, onde que tem dizendo que é proibido, que funcionário não pode receber. Mas funcionário para receber, né, precisa estar com os dados informados corretamente, né, com toda a sua composição familiar ok, todos os seus dados de renda também atualizados. Mas vamos adiante. Quais são as principais ações desse coordenador gestor? Identificação de irregularidades, a gente precisa verificar inconsistências nos dados cadastrais, que eu acabei de falar, renda, composição familiar, etc. Detectar omissões ou declarações incorretas. Hoje, gente, isso aqui está um prato cheio, né, para a gente que tem atualmente o portal do Cadastro Único, que já traz ali algumas informações
para que a gente possa fazer essa fiscalização. Ademais, eu vou logo dizer o que é que eu fazia enquanto estava coordenadora, eu tinha o CPF de todos os meus funcionários, na verdade, não só do cadastro único, eu era diretora de um departamento que tinha mais outros 3 ou 4 coordenações, e eu tinha o CPF de todos, e periodicamente eu olhava o cadastro único de todos, né? Isso é fiscalização. Então, aí, a partir daí, a gente já identificava essas irregularidades que poderiam acontecer. E quem já trabalhou comigo sabe disso, sabe que eu fazia isso antes mesmo de existir o portal, antes mesmo dessa questão da gestão, né, portal do cadastro único, eu futucava o portal da transparência, e eu também aqui olhava minha folha de pagamento todo mês para ver se estava tudo certo, então eu sabia quanto cada um recebia. Então, eu já fazia eu mesma cruzamento de dados, pelo menos com os meus, né, porque eu acho que o santo de casa tem sim que fazer milagre. Análise e cruzamento de dados, utilizar os relatórios do CIBEC e cruzar informações com bases externas. Agora a gente tem o CNIS, mas a Receita Federal, o INSS, né? Enfim, tem muita gente que já usava o portal do DataPrev também há muito tempo, né? O portal do CNIS, que eram separados as informações, o pessoal sempre conseguia acessar. Encaminhamento de sanções, né? Propor bloqueio, suspensão ou cancelamento de benefícios quando identificado esse recebimento indevido. Prevenção e correção, planejar atualizações cadastrais periódicas, capacitar equipes para evitar erros na coleta do registro de informações. Aí eu vi um monte de gente falando que um colega fez o cadastro do outro e tal, e não sei o quê, então a gente precisa capacitar nossas equipes para, mesmo que um colega faça o cadastro do outro, faça de acordo com os conceitos da portaria 810, né? Isso é bem importante, colocar lá todas as informações sem omissão de nenhum ponto. Sempre acompanhar, né, porque não só nós, no município, somos fiscalizadores, mas o MDS, ele fiscaliza, o Tribunal de Contas fiscaliza, e atualmente muitos municípios receberam aí também fiscalizações da Caixa Econômica Federal por conta de movimentações estranhas em atualização de dados de alguns beneficiários aí no município, né, de vocês. Algumas pessoas me procuraram para a gente tentar resolver essa situação, e assim, o importante é que a gente entenda que a gente, coordenação, pode fiscalizar, e esses outros todos estão de olho aí nessa questão também da fiscalização, e é por isso que vocês também perguntaram lá nos fóruns, muita coisa, porque todo dia tem uma novidade, enfim, é o que eu sempre digo, quem está comigo aqui mais tempo, sempre ouve falando, não tem dinheiro para todo mundo que quer receber o Bolsa Família, e algumas formas de bloqueios, de cancelamentos de benefícios vão ocorrer a partir de agora, e mais ainda. Qual é a base legal, Carol, que diz quais são essas atribuições da coordenação e gestão do cadastro único? Lá na portaria 810, né, que define a responsabilidade do gestor em corrigir e fiscalizar essas irregularidades, e em legislações complementares, que elas reforçam aí, que inclusive a gente tem ouvido falar que o Ministério já tem dito que novas tecnologias vão ser utilizadas aí, né, para poder fazer esse cruzamento de dados. Então, assim, esse controle social nessa fiscalização tem sido algo que vocês estão vendo, né, algo visível, algo palpável. Cada dia vai acontecer uma coisa diferente, e as legislações vão estar aí bombando para poder respaldar toda essa fiscalização que tem sido feita pelo MDS. E é bom que vocês também deixem claro, porque muitos municípios me procuraram dizendo, não, foi a gestão, o usuário está dizendo que foi a gestão, como é que eu explico? Vamos divulgar o que é que está acontecendo, o que é essa questão dessa qualificação de conformidade, né? Então, a gente precisa também dizer às pessoas o que é que está acontecendo. É importante também que o Conselho Municipal de Assistência Social, que é o controle social do programa Bolsa Família, esteja por dentro do que está acontecendo, né? A gente precisa engajar o Conselho a também ser partícipe desse processo, que eles entendam o que é que aconteceram com essas pessoas, e eu não falo só dessas pessoas que estão passando por essa análise, mas todas que estão na ação de qualificação 2024, que virão nas de 2025, isso é importante, que o Conselho saiba o que está acontecendo também no nosso município. E garantir a participação da comunidade também na fiscalização. Isso é importante. Eu estava vendo uma live esses dias, né, que eles, inclusive, vão estar mudando a forma de tratar as denúncias que são recebidas pelos municípios, estados e o governo federal com relação ao recebimento indevido do Bolsa Família.
Gente, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, podem ir colocando aí, que eu estou de olho aqui nas perguntas. Fica, acho que, mais fácil para a gente, eu ler e responder a vocês, do que cada um ir abrindo e falar, já que a gente tem um monte de gente aqui hoje. Eu já estou vendo ali que Valéria perguntou, minha dúvida sempre será sobre o poder de exclusão dos cadastros por omissão. Chegaremos lá, já já. Vamos falar um pouco sobre o que é realmente essa instrução normativa, né? E aí, eu já, antes de falar dessa instrução normativa, vou falar e mostrar, inclusive, para vocês, que eu não recebo nada que eu não faça isso aqui. Outro dia eu até postei no meu Instagram que eu sou a louca da impressão, né? E isso é algo que ficou comigo e eu não consigo me desapegar. Eu gosto de estudar, por isso que alguns que estão comigo já sabem que tem uma autodenominação que eu sou curiosa do cadastro único. E isso aqui é o que eu faço quando eu recebo qualquer novo instrumental com relação a essas novidades, né, que aparecem aqui para a gente. Gente, eu imprimo realmente, eu leio e eu vou marcando, eu tenho meus post-it, tenho meus marca-texto, porque eu gosto de ler para poder também, de uma certa forma, explicar, porque, tipo assim, sai uma coisa hoje, amanhã meu WhatsApp, meu Instagram está sempre cheio de perguntas, e dentro do possível, né, eu tento explicar aí para vocês o que eu li, o que eu aprendi sobre isso. Tanto que demorei um pouco mais de fazer essa live, esperando que o próprio Ministério também se pronunciasse, né? Mas acredito que eles ainda estão conversando entre eles lá, porque teve encontro com coordenações estaduais semana passada, né? Tínhamos uma live para hoje que não rolou, mas que amanhã vai ter aí uma pela tarde sobre o novo cadastro único, enfim. Vamos aguardar o que é que eles vão falar, mas pelo que eu entendi, né, pelo que está aqui no instrumental que nos foi apresentado, eu trago aqui a explicar a minha explicação sobre essa instrução normativa número 1, que ela foi divulgada lá no dia 21 de novembro de 2024, que estabelecia os procedimentos de qualificação e conformidade dos dados dos trabalhadores envolvidos no Cadastro Único, Programa Bolsa Família e Programa Auxílio Gás dos Brasileiros. Teve até novidade hoje aí do Auxílio Gás, né? Mas vamos seguir. O objetivo é assegurar a precisão das informações e a correta destinação dos benefícios sociais, né? Então, vocês me perguntaram lá no Fórum, algumas das perguntas, né, que eu me lembro, eu já vou logo falando. Carol, e os outros trabalhadores do SUAS vão aparecer? Não sabemos ainda. Nessa instrução normativa, nós temos apenas os envolvidos na gestão estadual, municipal, e do Distrito Federal, trabalhadores do Cadastro Único, Programa Bolsa Família e Auxílio Gás. Os técnicos não precisam ter não, parará, consegue trabalhar. Se essa também foi uma pergunta, Elivelto, para trabalhar não precisa, não é obrigatório ter NIS, não, e também não é proibido que tenham o cadastro único, não. Eles podem ter o cadastro único, só que o cadastro único, assim como o cadastro único de todas as demais pessoas, ele precisa estar respondido ali de acordo, né, com as normas, com os conceitos que constam lá na portaria 810. Então, estar no cadastro único, estar com o cadastro único atualizado, né, é algo que sempre existiu, né, e a gente precisa estar atento a isso aí. Então, qual é o objetivo desta portaria, ou desta instrução normativa? Definir procedimentos para verificar e corrigir dados dos trabalhadores que atuam no cadastro único e programa Bolsa Família, né, que já mencionamos, garantindo a integridade e a confiabilidade das informações. Qual é a abrangência? Já falei, aplica-se a todos os trabalhadores vinculados à gestão do cadastro único, auxílio gás e Bolsa Família, incluindo secretários, coordenadores municipais e estaduais, operadores, técnicos e entrevistadores municipais, estaduais e do Distrito Federal, que eu já falei. Sim, Valéria, se você tem o cadastro único, você precisa informar a sua renda lá no cadastro único, a renda que você recebe mês a mês, e fazer também aquele cálculozinho de quanto recebeu nos últimos 12 meses. Estar no cadastro único para qualquer pessoa precisa estar. A Lais Batista falou isso, estou entrevistadora e não estou inscrita no CAD por opção minha. Eu fui inscrita no Cadastro Único quando precisei fazer uma dessas capacitações em Brasília. O meu Cadastro Único, ele era, toda vez que havia mudança na questão de composição familiar, de renda, de endereço não, que eu nunca mudei,
A gente sempre atualizava. E quando surgiu aí a época do Auxílio Brasil, auxílio emergencial, depois Auxílio Brasil, que eu já não estava mais trabalhando no cadastro único, quando tinha aquela opção da gente excluir pelo aplicativo, eu excluí meu cadastro, eu estava trabalhando até em outro município e tal, eu excluí o cadastro porque eu não tinha mais necessidade, eu tinha renda superior ao valor de meio salário mínimo, né, per capita, e eu não estava pleiteando participar de nenhum programa social que precisasse estar inscrito no cadastro único, então eu fui lá e excluí o meu cadastro. Então, a instrução normativa traz alguns procedimentos aí, né, que vão ser realizados, né, após essa divulgação da instrução. Primeiro foi a identificação dos trabalhadores, e para isso utilizou-se as bases do sistema de gestão de programa Bolsa Família, o SIG-PBF, e o CIPEC, né, com base na folha de outubro, e o cadastro único também com base na folha de outubro, para identificar os trabalhadores cujas famílias estão inscritas no cadastro único ou são beneficiárias dos programas. Então, entrou aí membros da gestão descentralizada, incluindo secretários de assistência social, estadual e municipal, né? Os usuários, pessoas que usam o CIBEC, pessoas que usam o sistema do cadastro único para identificar as famílias cadastradas no lançamento dessa ação, foram utilizadas as informações, como eu já falei, da extração do cadastro único de outubro de 2024 e a folha de pagamentos lá do CIBEC de outubro de 2024. Aí teve gente que me perguntou assim, Carol, a pessoa fez o cadastro logo depois das eleições e aí já veio como foi liberado e depois bloqueado. Sim, porque foi a folha de pagamentos relativas a outubro de 2024, né? E entrou todo mundo, ou teve gente que fez em setembro, enfim. Entrou na leva aí. E aí, né, falei dos procedimentos, existem aí algumas ações dessa gestão de benefícios, né? Primeiro, tem aí a questão da implementação de medidas de cancelamento imediato, que foram para os secretários, bloqueio ou impedimento de pré-habilitação de benefícios para as famílias dos trabalhadores identificados de acordo com os critérios estabelecidos. Leidiane falou, no meu município, o gestor mandou excluir todos os cadastros de quem trabalha no setor do cadastro único, mesmo com todas as informações atualizadas corretamente. A dúvida é, precisa de início para a escola dos filhos? Mesmo trabalhando, não pode ter? Falaremos sobre isso, mas independente de terem excluído aí os cadastros de todos os trabalhadores, vai ser necessário fazer o procedimento que pede aqui na instrução normativa, né? Então, isso é o que a gente vai estar falando na estante. O NIS para as crianças da escola é só se receber o Bolsa Família, né? Então, se a pessoa está no perfil de Bolsa Família, ela poderia ter continuado lá no cadastro único, inscrito, né, com o NIS e tudo bonitinho. Mas aí teria que ver a questão de renda, se a pessoa ficaria. Teve gente que ficou, por exemplo, depois que atualizou a renda, ficou em regra de proteção, poderia ter continuado. Então, assim, talvez o seu gestor, ele foi precipitado, né? Mas vamos falar sobre isso mais tarde. Porque também, é o que eu vou falar agora, existe o protocolo de regularização que precisa ser feito, que é o preenchimento do formulário que está aqui no anexo 2 da nossa instrução normativa, né? Que ele é de confirmação técnica dessa conformidade de dados da família do trabalhador e avaliação da necessidade de atualização ou exclusão cadastral, visando corrigir inconsistências. E aí também vai ser designado quem poderá fazer isso aí, essa regularização no município de vocês, né? Então, assim, talvez alguns não leram a instrução normativa, não aguardaram aí as informações chegarem aos poucos, né, como tem sido sempre por parte do MDS, e já tomaram ali decisões, né? Eu sempre orientei quem me procurou que atualizasse os cadastros, né? A princípio, atualize os cadastros, não exclui ninguém, espera para ver o que é que vai ser necessário fazer, porque veio a instrução normativa e a instrução normativa trouxe aqui os procedimentos, as perguntas, né, no questionário do que é que a gente vai, do que é que o município fez, né, ou do que a gente pretende fazer. Porque quando a gente encontra um funcionário desse lá, por exemplo, eu, há anos atrás, enquanto era gestora, que eu encontrava um funcionário que estava omitindo renda, omitindo composição familiar, eu botava ele sentadinho comigo, quem realizava o atendimento era eu. Meu amor, vamos aqui atualizar seu cadastro, traga o documento de todo mundo e vamos colocar a sua renda, que está aqui na folha de pagamento, que eu sei quanto é que você recebe.
né? Essa era a minha fiscalização. Para os meus, a autodeclaração com relação à renda não existia. Eu já era o próprio CNIS, né? Há anos atrás, há mais de 6 anos atrás, 8 anos atrás. Mas, enfim, eu era já um portal do Cadastro Único adiantado. Mas vamos lá. Como eu falei, o pessoal agiu aí na pressa, mas a gente tem prazo também para poder resolver essa questão. Por exemplo, as famílias afetadas, elas devem regularizar sua situação até as datas especificadas na normativa para evitar bloqueios ou cancelamentos permanentes do benefício, né? Então, quais são as repercussões? As famílias que não atenderem aos procedimentos poderão ter seus benefícios bloqueados por até 6 meses, seguidos de cancelamento, caso a situação não seja regularizada. O desbloqueio ou a reversão de cancelamento dos benefícios será feito exclusivamente pela SENARC, após a regularização dos dados, ou seja, lá no município de Leidiane, que excluiu todo mundo, né? O pessoal não teve nem chances da SENARC reavaliar, por exemplo, as pessoas que tinham realmente perfil para estar no programa, né? Então, assim, aí vocês estão me perguntando aqui também, e para novas contratações, pessoas beneficiárias, muito provavelmente não vão ter que trabalhar no cadastro único, então elas poderão trabalhar no cadastro único, desde que elas coloquem a renda, né, normal. Por exemplo, se elas já são beneficiárias, quando elas passarem a trabalhar no cadastro único, elas precisam atualizar de imediato, né, assim que receber o primeiro salário, a renda delas, e ir atualizando mensalmente se houver alguma mudança, né? Então, como eu falei, algumas pessoas me procuraram, teve gente que já era ex-funcionário do setor, que por algum motivo ainda estava com os dados ativos no sistema, que estão realmente precisando receber esse benefício, me procuraram, Carol, o gestor disse que ele não consegue, realmente não consegue desbloquear, não consegue reverter cancelamento. Apenas quem vai fazer isso é a SENARC. Mas tinha cadastro que já estava atualizado, já estava ok, já estava em regra de proteção, quem estava recebendo e foi bloquear. O que é que vai ser preciso fazer? Vai ser necessário preencher a documentação do anexo 2 da instrução normativa, enviar para a SENARC por meio do protocolo digital e aguardar que a SENARC faça essa avaliação. Quem vai preencher, Carol, esse questionário? Quem a gestão, secretário, prefeito municipal, designar para fazer. Pode ser qualquer pessoa? Pode ser qualquer pessoa. Já falo, Rosane, onde é que você vai achar a lista? Então, assim, vocês precisam se organizar para ver quem vai fazer, né? Essa pode ser uma nova. Eu tenho falado com os municípios, que eu fiz consultoria, inclusive semana passada com o município, sobre essa situação, que eles façam novas entrevistas no domicílio das famílias, né? Preencham o questionário, quem for a pessoa designada a preencher o questionário, e se é um município que, inclusive, vai mudar, está em processo de transição, faça o quanto antes, para não deixar esse problema aí para a gestão seguinte. Até porque o problema é nosso, né? São funcionários nossos que estão aqui agora nessa gestão e que vieram nessa lista. Então, resolver, beleza. E quanto mais cedo resolver, se essas pessoas deixarem de trabalhar no setor, vão atualizar o cadastro, possivelmente, a posteriori, elas podem voltar a ser beneficiadas. Se nada for feito, aí a SENARC também vai entender que após 180 dias, esses cadastros vão continuar bloqueados e vão ser cancelados e talvez vão ficar sem pré-habilitação, né, que é algo que eles falam aqui também na instrução normativa. Então, quais são os impactos esperados com a implementação da instrução normativa? Maior confiabilidade nos dados cadastrais, e aí eu falo isso, inclusive, porque santo de casa tem que fazer milagre, né, gente? A gente fala tanto dos nossos beneficiários, como que acontece algo assim com os nossos funcionários, né? Porque, assim, a maioria das pessoas que eu atendia, estou falando com pureza d'alma para vocês, a maioria das pessoas estavam omitindo renda, estavam omitindo composição familiar. Então, a gente critica tanto os usuários, né, que a gente sabe que o usuário já chega lá com coach do cadastro único, já explicou tudo, como é que eles devem responder e tal, e os nossos funcionários fazendo a mesma coisa. Aí é algo de gestão, a gente precisa capacitar esse povo, a gente precisa explicar esse pessoal como é que tem que trabalhar, e agora nós temos exemplos práticos do que pode acontecer com esse pessoal, né, quando eles fizerem aí algo que não condiz aí com o cargo em que estão tendo aí no município de vocês, né? Então, vamos lá.
maior confiabilidade, eficiência na gestão dos programas sociais, redução dos erros e inconsistência, transparência na aplicação dos recursos públicos, né? A gente precisa gerar uma confiança também, né? E aí, alguém já me perguntou aqui sobre a questão das listas, foi Rosane, veio o impedimento, vamos falar. A secretária fez o cadastro único em novembro para a bolsa em escola particular para a filha, não tem perfil nenhum, preciso preencher. Calma, Renata, daqui a pouco a gente fala sobre isso. E aí eu não entendo porque é que a escola particular pede o NIS, né? Mas tudo bem. É para conceder bolsa e é a secretária da assistência. Vamos para frente. Onde encontrar as listas, né? Procedimento para obtenção das listas é lá no nosso SIG-PBF, que tem essas listas, a Senac disponibilizou lá nesse sistema. Quem tem acesso ao sistema do SIG-PBF vai conseguir acessar lá naquela árvore enorme, né, de arquivos antigos que tem, mas tem lá as famílias, né, aqui nesse link que eu deixei, vocês já conseguem visualizar, são 2 arquivos com a listagem dos trabalhadores do Cadastro Único e do Bolsa, e aí eu vou colocar depois aqui o passo a passo para vocês, mas a gente consegue identificar as famílias beneficiárias, que aqui eu copiei lá da instrução normativa, que tiveram bloqueio ou cancelamento, e as famílias não beneficiárias que tiveram impedimento de pré-habilitação, que foi o que vocês já me perguntaram ali na estante. É babado mesmo, amiga. Então, assim, tem municípios, eu não sei, eu acho que é o caso de Elaine, minha colega ali, no dela não teve pessoas, mas teve municípios que teve um monte de gente que estava nessas listas. Eu assisti, o que eu assisti semana passada, e alguém falou, foi a reunião da CIT na semana passada, e alguém falou que também tinha coordenador estadual que estava aí em uma das listas. Eu não me recordo se foi nos não beneficiários ou beneficiárias, né? Mas teve coordenador estadual que também estava nessa lista. Então, o que é que a gente precisa, né? Baixar essa lista, ver quem são as pessoas e resolver. O resolver não é excluir, acabou por aí. Não é, porque a gente tem todo um procedimento que a instrução normativa traz. Falei da instrução normativa aqui como um todo para vocês, e a partir de agora a gente vai falar sobre os 2 anexos em específico, certo? As dúvidas vocês estão colocando aqui, alguém tem mais alguma dúvida? Olha, a Ruth está em paz, diz que só teve uma que já não é mais funcionário. A secretária fez, vai precisar preencher, né? Porque ela vai estar como na segunda lista, se ela fez em novembro. Talvez ela não esteja na lista, mas essas listas, gente, elas também vão ser atualizadas, viu? Agora, a secretária, se ela tiver acesso ao cadastro único, ao CIBEC, né? Que ela vai estar nessa lista. Onde encontro, veio todos com impedimento. Todos que vieram com impedimento, gente, se estiverem ok com a composição familiar, se estiverem ok com a renda declarada, pronto, vocês nem precisam atualizar. Agora, se não tiver ok, atualiza. Quem está no impedimento e quem já está passando pelo processo vai ter que preencher aqui a documentação também. A gente vai ver isso, que isso está constando aqui na instrução normativa. Para quem não é beneficiário, é que eles vão falar depois, eles ainda vão publicar depois o que é que vai ser necessário fazer também. Mas vamos lá. O anexo 1 da instrução normativa, deixa eu ver, nem eu li se alguém mais perguntou. Tem um CAD único, mais uso para isenção para concurso, inscrição, Gilceia está falando, Gilceia mantenha sempre seu cadastro atualizado de acordo com sua composição familiar e com sua renda. E veja se seu nome também não está lá nessa lista, viu? Você tem acesso ao SICOM, então ao SICOM, é porque Gilceia é minha aluna de SICOM de acompanhamento familiar. Você tem acesso ao SIG-PBF, e aí você já olha se está o seu nome também lá nessa lista. Nesse primeiro momento veio todo mundo na lista, gente. Todo mundo está inscrito no cadastro único, né? E aí é que vai chamar a atenção para o pessoal fazer realmente o que precisa ser feito aqui segundo a instrução normativa. Mas vamos lá, vamos seguir. A lista está lá no SIG-PBF. Depois eu mando um print para vocês, vou postar para vocês exatamente onde está. Porque tem aqui no... Tem tanto no... Eu tenho aqui no
no informe. Aí eu boto aqui para vocês na tela, já a imagem. A instrução normativa, o anexo 1 da instrução normativa, ela detalha procedimentos para a qualificação e conformidade dos dados dos trabalhadores, do Bolsa, do Cadastro Único e do Auxílio Gás. Os principais pontos abordados são, destaca a responsabilidade dos municípios na coleta de dados e gestão descentralizadas dos benefícios, enfatizando a importância de profissionais capacitados para garantir a qualidade das informações inseridas nos sistemas, ou seja, lá na introdução, do anexo 1, ele já fala que, aqui, ó, eu digo para vocês que eu fico com um papelzinho, ó, tudo marcado. Em que pese não existir impedimento legal para que trabalhadores da gestão do Bolsa e do Cadastro Único das 3 esferas do governo sejam cadastrados ou que suas famílias passem a ser beneficiárias do Bolsa, a situação deve ser examinada com atenção, dado que pode caracterizar conflito de interesse ou apresentar indícios de prestação de informações inconsistentes. O que quer dizer isso, Carol? Você que trabalha lá no setor, você sabe exatamente como deve ser feito um cadastramento para a família ficar no perfil. Você sabe que o perfil de Bolsa é de 0 até R$218 e que as famílias precisam colocar os valores exatos, cada mês, quanto que recebeu, se recebeu seguro-desemprego, se não recebeu, tudo tem que estar ali, E aí, às vezes, você, usuário, digitador, entrevistador, usuário não, usuário do sistema, entrevistador, digitador, esquece, algum ponto lá da portaria 810, algum conceito da portaria 810, e para beneficiar um colega, para um familiar, ficar no perfil, faz ali aqueles esqueminhas para dar tudo certo e a pessoa ser beneficiária. É aí que entra a questão do conflito de interesses, Eu sei como funciona, eu quero ajudar aquela pessoa e eu vou fazer para dar certo. E é justamente isso, que o MDS tem fiscalizado para as pessoas que são aí trabalhadores do Cadastro Único, Bolsa Família e Auxílio Gás, Então, é isso que também deveria ser fiscalizado pela coordenação gestão, como eu falei para vocês aqui no início da nossa live, que eu geralmente fazia. Mas, enfim, vamos continuar. Alguém quer falar? Alguém colocou. Com impedimento, basta revisar os dados cadastrais e a renda e o bloqueio. Em Brejolândia, uma pessoa que trabalhava apenas alimentando o sistema presença muitos anos atrás está com benefício bloqueado. Como procedemos com visita domiciliar para preenchimento do formulário? Bom, o bom é atualizar, olhar se essa pessoa... Aqui, em momento algum, falou do sistema presença. Talvez ela também tivesse acesso ao cadastro único. Ideal é olhar se essa pessoa está ativa ainda nesses sistemas, Se é algo também que é uma atribuição das coordenações municipais, estaduais, etc., que é, deixou de trabalhar, tira o acesso de todo mundo, Acabou a gestão 31 de dezembro, algumas pessoas não vão continuar, tira o acesso de todos os sistemas, porque eu também já conheci gente que saiu do trabalho, de vários municípios aí que eu faço consultoria, e ficou de casa, trabalhando bonitinho, porque chegou lá e estava aberto o sistema. Desculpem, gente. Inclusive, nessa fiscalização que a Caixa também está fazendo com alguns municípios, eles estão perguntando, inclusive, se o atendente acessou o sistema no horário de trabalho ou não. E aí os municípios tudo doido, porque a gente fazia mutirão dia de sábado de tarde, e às vezes ia até mais tarde à noite. Enfim, eles querem saber tudo, eles querem saber se o funcionário estava agindo de má fé, se é a família quem estava agindo de má fé, se o coordenador estava por dentro de tudo e estava, enfim, Eles querem, estão procurando aí, coisas para poder, vamos ver o que é que vai dar. Porque eu creio que a maior dúvida é para estar cadastrado como entrevistador, precisa ter CAD único, consegue sim se cadastrar pelo CPF, não é necessário ter NIS, e se for necessário ter NIS, vai na Caixa Econômica e faz o NIS, e não está na base do cadastro único. Se for necessário NIS para qualquer tipo de acesso, pode fazer na Caixa Econômica, assim como a gente manda, às vezes, o usuário ir para a Caixa Econômica para resolver questão de nomes, etc. Lá tem um sistema NIS também, certo? Mas, atualmente, não tem nenhum sistema que exija que você esteja inscrito na base do cadastro único. E também não tem nada contra você não ser inscrito no cadastro único.
O que acontece é que as pessoas inscritas no cadastro único, se a gente bate naquela tecla que eu já falo de cor salteado, gente, toda vez que houver alteração de endereço, composição familiar, renda, né, mudança de escola, atualiza o cadastro único. Aí o povo faz igual os idosos, fazem o cadastro único uma vez e esquecem, passam 4 anos sem atualizar. É isso aí que não pode acontecer, certo? Já falei sobre o público dessa ação, né, que são aí esses trabalhadores, né, e também ele traz ainda no anexo 1 os procedimentos de qualificação, ele estabelece etapas para verificar a conformidade dos dados, incluindo a revisão cadastral e a correção de inconsistências, ou seja, não é necessário excluir o cadastro, pode apenas corrigir as inconsistências que estão lá, está aqui no protocolo de atuação da instrução normativa, ele fala, o processo de qualificação de que trata é formado por 3 frentes de atuação, procedimento de gestão de benefícios, protocolo de regularização com preenchimento do formulário de confirmação técnica, avaliação pelo município e Estado, Distrito Federal da necessidade de atualização ou exclusão cadastral das famílias e a análise da inconsistência cadastral para o preenchimento da confirmação técnica, certo? Então, aí vocês vão me perguntar, Carol, mas então assim, estava tudo ok com a família, mas a renda não estava. Vou precisar preencher? Vai precisar preencher, porque foi identificado que tinha uma inconformidade de dados. E como o procedimento que a gente está falando é de conformidade de dados, a gente vai ter que ler ponto a ponto do que está lá no questionário e fazer ali a resposta, né, para mandar lá para o MDS. E aí a gente tem também quais são os prazos, né, para realizar esses tratamentos aí das famílias, né? Gente, essa eu até não acho que está em outro slide. Essa portaria, essa instrução normativa, ela saiu no dia 24 de janeiro, de novembro, e ela já foi atualizada no dia 26, novamente, trazendo aí outras informações. Mas aí a gente tem novembro, o público 1, que era aquele público de secretários, né? Eles já tiveram mensagem e cancelamento automático, e agora em dezembro, né, que são os nossos trabalhadores mesmo dos municípios, do Cadastro Único e do Bolsa, eles estão recebendo aí, em dezembro, mensagem de bloqueio, mais o bloqueio desses benefícios, né? Então, assim, por que a gente precisa realizar esses procedimentos aqui que tem nesses anexos, né? Primeiro, porque existem algumas repercussões, né, dentre aí que a gente já falou de bloqueios e cancelamentos temporários e também cancelamentos definitivos, além de devoluções ou cobranças e inclusão em dívida ativa. Por exemplo, já atendi um município que a pessoa estava recebendo indevidamente, né, e ela já entendeu que ela vai precisar fazer uma devolução. Segundo a colega, um cálculo médio que fizeram, tá? Tipo, em torno de R$50 mil para devolução. Ah, Carol, mas e aí? Se ele não devolver, o que é que vai acontecer? Primeiro, ele vai receber uma cobrança, e se não pagar, ele vai entrar em dívida ativa da União. Como que vai ser isso, Carol? Vai ser automático? Não, vai ter todo um procedimento, né? Vai preencher aqui o questionário, vai mandar para lá, para a Senar, que a Senar que vai... Isso aqui já é, como eu sempre falo, quando eu estou falando de ação de qualificação do cadastro único, foi algo que vocês me perguntaram muito também aqui no Forms, que eu não vou falar sobre isso, é o início de um processo administrativo contra o beneficiário. E aí eu já falei várias vezes, quando eu falo com vocês, que eu já vi gente devolvendo dinheiro, já vi gente recebendo a GRU em casa para devolver dinheiro do Bolsa. E tem gente que já tem me falado aí que tem visto também, né? Já por agora. Então, assim, aí tem gente que vai fazer devolução, vai fazer por conta própria, vai entender e vai tentar devolver. Na própria instrução normativa diz como é que pode ser feita essa devolução, e aí algumas pessoas me perguntaram assim, mas vai começar a devolver da agora, de novembro, de quando ela recebeu? Não, de todo o período que ela estava recebendo indevidamente, porque, tipo assim, a pessoa começou a trabalhar no cadastro único, nunca atualizou a renda, e estava recebendo bonitinho, como se nada tivesse acontecendo. O que é que houve aí? Uma omissão de informação. E aí, alguns municípios que têm aquela questão do e-social, né, que eles informam lá, e essa informação chega lá pelo CNIS, detectou algumas pessoas e elas já entraram na ação de qualificação do ano passado, esse ano.
Mas tem município que não faz isso. Mas os tribunais de contas visualizam. E aí a informação chega para o MDS. Não tem jeito. E aí não devolve, o que é que vai acontecer? A cobrança vai chegar a GRU em casa, e aí a pessoa vai ver se paga ou se não paga, se vai ter condições de pagar ou não, e se não pagar, vai ser incluída em dívida ativa da União. Não consegue fazer financiamento, né, e vários outros empréstimos, enfim. E ainda se aposentar, quando aposentar, vai debitar esse dinheiro aí, porque é uma dívida ativa da União, né? Então, é algo que a gente precisa pensar e é algo que a gente precisa sempre informar os nossos trabalhadores, né, para poder eles entenderem que eles têm responsabilidades e lembrar eles que todos os sistemas que eles acessam e assinam termo de responsabilidade de uso daquele sistema ali, né? Então, ele precisa estar por dentro das instruções normativas, por dentro das portarias, dos decretos, para não incorrer aí nessas situações. Aqui embaixo eu deixo o link, né, desse anexo 1 da portaria, da instrução normativa, só quero falar portaria, da instrução normativa. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode colocar aqui. Salete pergunta, para se cadastrar no cadastro único, mesmo declarando o salário, pode ser até 3 salários mínimos? Hoje, com a portaria 810, Salete, não é necessário mais ter até 3 salários mínimos, né? As pessoas podem estar inscritas no cadastro único acima de meio salário mínimo, desde que elas estejam participando ou pleiteando participar de qualquer programa das 3 esferas do governo federal que utilizam-se da base do cadastro único. E aí vem escrever para o Enem, bolsas de faculdades, universidades, colégios particulares. O que precisa está escrito no cadastro único? Tá, tem que estar atualizado. Isso aí é o que acontece. A questão é que ninguém vai querer atualizar a renda trabalhando no CAD único para não perder o Bolsa Família, município de interior. As pessoas são contratadas meio período. Gente, elas podem colocar renda, só precisa colocar a renda real. Se elas forem continuar em regra de proteção, vai ser resolvido depois aqui a questão, ainda dentro dessa instrução normativa, que ela vai continuar sendo atualizada. O que não pode é a pessoa começar a trabalhar, passar 3 anos trabalhando e não informar a renda do trabalho dela. Isso aí é o que não pode, que aí é omissão de informação. Sempre eu digo que a questão da regra de proteção, a regra de emancipação, qual é o nome da outra regra, Elaine, que tinha, que eu já esqueci, todas elas eu sempre chamei de regra da boa-fé, porque a pessoa precisa entender que ela precisa ter a boa-fé de ir lá no cadastro único, informar a renda atual para continuar recebendo aí os valores a mais, né? A mais, teoricamente, permanência, a Marcela falou, permanência, para continuar recebendo valor. Se não age com boa-fé, o que é que acontece? Agora nós temos o cruzamento do CNIS, que é mais rápido, e temos a lista de ação de qualificação que vem todo mês, e vai fazer com que aquela pessoa entre em averiguação cadastral, certo? A não ser que a pessoa não faça o E-Social, que a prefeitura não faça o E-Social. Mas aí, quando chegar essa lista de conformidade, o Tribunal de Contas do Estado vai mandar as informações de quem é funcionário e vai dar no mesmo aqui. Entenderam? Estagiário não é necessidade, né? Eita, e começa as perguntas, né? Existem algumas situações em que estagiário sim, entra como regra, ou como renda, né? Depende do estágio. Se for um estágio por meio de bolsa, ele não entra, porque todas as bolsas não entram como renda. Mas tem estágio, por exemplo, uma empresa particular, né, que ganha meio salário mínimo, ganha 800, ganha 900. Então, precisa se entender. Em relação a quem veio na lista e não recebe bolsa, vamos falar já já. Vamos seguir, porque isso aí está mais aqui no anexo 2. Vamos lá. O anexo 2, na verdade... no anexo, quando a gente vai falando do anexo 2, a gente vai falar. Tá até aqui, vai aparecer a... saí aqui da reunião, deixa eu voltar. O anexo, eu vou mostrar depois para vocês a imagem, né, que eu falei, de onde tem a lista, que está no... Poxa, eu saí aqui sem querer. O papel bateu na tela. Aqui, vamos voltar. O anexo 2 da instrução normativa, ele apresenta o tal do formulário de confirmação, só tirar o volume, porque fica um volume aqui matando nós. O formulário de confirmação
técnica da conformidade de dados da família do trabalhador, né? É o tal do formulário que já me veio pergunta de todo tipo. Mas esse documento ele é essencial para verificar a precisão das informações fornecidas pelas famílias dos trabalhadores envolvidos no Cadastro Único, Programa Bolsa Família e Programa Auxílio Gás dos Brasileiros. O que é que traz lá nesse formulário? Eu já vou pegar ele, porque eu gosto de ficar falando para vocês e olhando aqui no papel. Ele traz quem são os componentes do formulário, né? Então, ele traz aqui, primeiro, informações do responsável familiar. Quais são as informações, Carol? O nome do RUF, né, que é o responsável pela unidade familiar, o NIS, a ocupação dele e a data de início da ocupação. Ah, Carol, mas como é que eu vou achar se ele não me disser? RH da prefeitura, RH da secretaria. Quem for preencher isso aqui vai ter que ter acesso a essa documentação. Já tem um município que está me dizendo que não conseguem dar acesso a essas informações. Eu digo, gente, quem vai se prejudicar vai ser vocês, o próprio município, e vai ser a pessoa, né? Porque precisa fazer isso aqui. Dados dos membros da família. O que é que ele pede? Nome de NIS, o grau de parentesco com o responsável familiar, a ocupação e a data do início da ocupação. Por quê? Porque além de quem está no cadastro único, né, pode ser que tenha um marido que não está e que trabalhe, que foi excluído. E o Ministério tem acesso a todo esse histórico de informações da família. Eu falo marido porque adoram excluir os maridos, né, mas pode ser mulher também. Então, também eles querem saber aqui quem são essas outras pessoas. E também pode ter pessoas que recebem BPC, né? Tudo isso aí. Porque a pergunta seguinte é: algum membro da família recebe outro benefício, como aposentadoria, BPC, etc., além do Bolsa Família? Aí você vai colocar se sim ou não e vai responder, porque ele pergunta qual benefício, quem é o beneficiário, a data da concessão e o valor que recebe. Ou seja, está apertando de cima a baixo. Ele quer saber tudo aqui nesse formulário. Depois ele pergunta qual tipo de vínculo do servidor, prestador de serviço da prefeitura que compõe a família. Aí ele pergunta, servidor de cargo de provimento efetivo, servidor comissionado, terceirizado, outro tipo de vínculo e qual tipo de vínculo. Ele pergunta tudo, porque ele quer saber tudo. Aí ele pede o nome, o CPF, a data de ingresso no cargo, o tipo de regime da Previdência, qual é o cargo, e ele quer saber todas as variações de salário no período em que o servidor prestador foi beneficiário. E ele coloca aqui, data a data e o salário, ou seja, trabalhou desde 2001, quando começou a gestão, e não atualizou. Vai ter que puxar lá no RH todas essas informações e colocar aqui, mas o servidor não me dá, como é que eu faço? Vai no RH, manda um ofício e diz por que você precisa dessa informação. Não tem jeito. Tranquilo até aí, gente? Vamos passar aqui. E aí, já falei sobre isso aqui, vínculo com a administração pública, renda familiar, e informações complementares. As informações complementares estão aqui no ponto 3 do formulário, que pergunta o quê? Ano que a pessoa começou a receber o Bolsa Família, né? Desde a concessão do benefício. Então, você vai colocar, começou a receber 2021, 2022, 2023. Carol, onde é que eu vou achar isso tudo lá no CIBEC, nos relatórios que a gente consegue tirar lá no CIBEC? Que é isso aqui, ó, as informações complementares. O número de membros do grupo familiar ano a ano, o valor da renda bruta familiar no ano, né, que você vai ter de acordo com o que a RH te disser e de acordo com as outras informações, por exemplo, se for BPC, de outros membros da família, e o valor da renda informada no cadastro único no ano. Aí vocês falaram assim para mim, tanto trabalho no final de gestão, já é tanta coisa que a gente fazer. Mas se vocês forem sair, o ideal é que vocês façam, viu? Não deixe para depois, não. Que aí quem for fazer vai fazer com mais má vontade ainda. Se vocês que estão no processo já vão estar fazendo com má vontade, quem vier depois vai ser pior ainda. E aí, para finalizar, né, ele ainda tem aqui algumas outras informações que falam o seguinte:
É aí onde o bicho pega. Por isso que às vezes eu falo, vocês têm que pensar bem quem vai preencher isso aqui, né, para poder ser uma pessoa mais imparcial possível. Após o recebimento, conhecimento do indício da irregularidade, houve a regularização do cadastro único da situação da família, principalmente no tocante à renda e à composição familiar, mesmo aquelas que estejam com benefícios bloqueados ou cancelados, aí vai ver a pergunta sim ou não, em caso negativo, justifique. Aí lá no município da colega, que saiu aqui o bate-papo, deixa eu voltar, que ela disse que excluiu todo mundo, né? Foi identificada irregularidade ou não, simplesmente só excluiu? Como é que vai responder aqui? É por isso que a gente tem que ter, às vezes, um pouco de calma e paciência para poder esperar os instrumentais para a gente conseguir fazer o trabalho direitinho. Aí a outra pergunta. O responsável familiar agiu de má-fé no ato do cadastramento ou da atualização cadastral, omitindo dados ou prestando informações falsas sobre a renda e ou composição familiar, ou utilizando qualquer outro meio ilícito de forma a ingressar ou permanecer na condição de beneficiário do programa, sim ou não, e justifique. Né? E aí ele fala, em caso positivo, desde quando documentos comprobatórios podem ser anexados ao formulário. O formulário está barril. Está osso aí, né, Jai? Estou vendo, Jai. Está osso. Caso tenha sido confirmada a irregularidade, houve envolvimento de outro servidor ou agente público responsável pela organização e manutenção do cadastro, na situação de recebimento indevido do benefício da família ou por pessoa diversa do beneficiário, sim ou não, e justifique. Ou seja, recebi coleguinhas aqui perguntando, Carol, um faz o cadastro do outro e colocou ele sozinho, como unipessoal, como quilombola, como pessoa em situação de rua, como indígena, para poder ser beneficiário logo, com renda zero, e o cara está trabalhando aqui até hoje. Houve isso aqui que a gente perguntou, irregularidade envolvendo outro servidor? Claro que houve. O outro servidor sabia, né, que ele era funcionário, que ele ainda estava trabalhando, por mais que fosse mudar a gestão, naquele momento que foi feito o cadastro, o BO estava acontecendo. E aí ele pergunta sim ou não, se houve envolvimento de outro, e vai justificar ali que houve ou não. Ou vai dizer, porque havia uma pretensão de ser dispensado do trabalho, e aí atualizou o cadastro. Enfim, vocês vão ter que botar o BO no papel e enviar lá para a Senac. Caso essa gestão não consiga apurar algum dos itens do formulário, deverá justificar no espaço abaixo o motivo que impossibilita prestar as informações solicitadas. Também tem essa possibilidade de jogar para frente e esperar, né, que resolva, outra pessoa resolva. E aí, aqui embaixo, finalizando o anexo 2, que é o formulário em si, ele tem a data de coleta das informações, o nome e a função do responsável pelo levantamento dessas informações que vão constar aqui, e o gestor, coordenador, secretário, quem for, vai assinar e vai colocar aqui qual é o cargo dele. Certo? Deixa eu ver quem mais falou. Carol, a lista do município veio vazia. Só que tem funcionário público recebendo Bolsa Família, com renda acima de meio salário, sugeriu que solicitasse a exclusão, pois não está em nenhum programa social. Não quis. Solicitei o bloqueio por renda acima, mas o cadastro não conseguimos excluir por renda acima. O sistema não aceita. Nesse momento, Val, não está vindo pessoas de outros setores, né? Mas quando acontece isso, é porque a gente identifica que também há um erro no município, que o município não faz não faz o E-Social, né? Não está todo mundo cadastrado lá. Aí espera a pessoa ir reclamar no INSS que não estava sendo repassado aí os valores, e aí depois aqui cadastra. Já trabalhei em município também que fez isso, viu, gente? Então, assim, é um erro já do próprio município, né? Precisa estar todo mundo bonitinho, cadastrado lá e tal, mas os municípios também gostam de burlar. Então, assim como as pessoas, né, também burlam, o município também, e aí vai levando. Então, gente, esse foi o anexo 2. Vocês têm ainda alguma dúvida que querem colocar aqui no chatzinho? Tá aqui embaixo também. Aí vocês vão precisar imprimir cada um desses, né, bonitinho, fazer um ofício, encaminhar para a Senac. Como Carol já falei que é por meio do protocolo digital, tem o link aqui no slide, tem o link também na própria instrução normativa, que vocês vão fazer um ofício encaminhando, né, a situação de cada um desses beneficiários.
que são trabalhadores, né? E os que não são trabalhadores, ainda vai vir uma instrução própria para eles, mas eu oriento que, como a pergunta aqui é quando identificou a irregularidade, né? Está no 3 ponto... esqueci, não achei. Na pressa, não achei. Quando identificou a irregularidade, foi feita alguma coisa, então, assim, a pessoa pode não estar recebendo, mas está com a irregularidade. Então, você pode atualizar o cadastro para deixar ele redondinho, principalmente se for mudar de gestão. E, posteriormente, mas eles disseram que não vai demorar, posteriormente, eles vão dizer o que é que precisa ser feito para essas pessoas que não recebem o benefício do Bolsa. Mas, se está irregular o cadastro, atualiza sem problema nenhum. Eu trago aqui alguns pontos importantes que a gente não pode esquecer de falar. Uma das coisas é que a instrução ela foi publicada no dia 21/11, mas ela foi ajustada no dia 26. Então, quando vocês forem olhar, porque lá no dia 26 eles colocaram todos os links, inclusive os links dos anexos e o link que está aqui para a gente enviar o ofício, está aqui na último pedacinho aqui embaixo, né, que é o protocolo digital. Como essas famílias foram informadas? Quem recebia o Bolsa está recebendo agora aí nos pagamentos de novembro e dezembro, nos últimos de novembro já receberam, né, que foram bloqueados, né, que já teve bloqueio em novembro e bloqueio agora em dezembro. Como a gente vai baixar as listas, eu vou mostrar já para vocês, que é lá no SIG-PBF, tem uma pasta chamada Qualificação de Trabalhadores, e é nessa pasta que vocês precisam baixar as duas listas, que tem a lista dos impedimentos e a lista das pessoas que recebem o Bolsa Família, né? A gente tem prazos aí que precisa estar realizando essas atividades, porque as pessoas que estão com bloqueio, né? Se elas passarem 6 meses bloqueadas, elas vão passar para um cancelamento e posteriormente vão passar para uma exclusão total aí, então é importante que seja feitas as coisas. As formas de regularização atualização cadastral, se vocês identificarem a omissão, enfim, por exemplo, pessoa que não mora mais na cidade, ex-trabalhador que já não está mais, que foi feito errado, pode ser excluído sim o cadastro, de acordo com as formas, as regras de exclusão de cadastro que vocês já conhecem, que também tem aí nos nossos instrumentais, né? E aí, quando preencher aqui o formulário, vai dizer, município fez alguma ação, sim, excluímos o cadastro, porque foi irregularidade, tentamos visitar, não foi localizado. Eu sugiro, né, falei desde o começo lá, que essas pessoas, elas tenham o cadastro atualizado no domicílio, que vocês marquem lá que foi por meio de entrevista domiciliar, né? Não é visita domiciliar, é entrevista no domicílio, né? E, como eu falei, o tratamento das famílias não beneficiárias com relação o questionário é aguardar para a gente entender direito o que é que vai precisar ser feito para elas, mas atualizar pode, excluir, se eles quiserem excluir os próprios cadastros, pode. O que não pode, coleguinha que falou, é que não excluir de qualquer jeito, sem nem ter ali uma segunda chance da pessoa dizer o que é que aconteceu. Como eu já falei, para enviar o ofício, está aqui o serviço de protocolo digital do MDS, que é através desse sitezinho que está aqui, desse link, que a gente consegue acessar. Como acessar? Ele vai estar lá no SIG-PBF, né? Quando você entra no SIG-PBF, aquele... deixa eu voltar aqui. No SIG-PBF, você vai entrar em upload, download de arquivos, vai acessar a pasta Qualificação de Dados dos Trabalhadores da Gestão 2024. Quando fala de Gestão 2024, é porque vai vir a lista de 2025 também, né? E aí você vai abrir lá, sai duas listas, a lista de administração de benefícios, que são familiares de trabalhadores beneficiários do Bolsa que tiveram bloqueio ou cancelamento, e a outra lista é de impedimento, que são as famílias de trabalhadores não beneficiários que receberam impedimento de pré-habilitação. Eles não serão habilitados. Eu vou colocar a imagem depois para você no meu Instagram, para vocês visualizarem lá no SIG-PBF, onde vocês acham essa lista, certo? A lista você vai baixar ela em formato Excel, e vai vir lá as informações das pessoas, né? Quando foi feita a última atualização, a renda e tal, tudo bonitinho, e quem são essas pessoas. Vamos nós. Vocês me trouxeram um monte de perguntas, como eu falei.
Outra coisa. Por enquanto, sim, é só para quem recebe Bolsa Família. Os municípios que não tem ninguém na lista, que as pastas estão vazias, é porque agora, em 2024, em novembro, que foi divulgada a primeira lista, não tinha ninguém, aí vocês podem dar graças a Deus, mas acompanhem sempre, porque pode acontecer de algum usuário agora, pós período eleitoral, algum usuário do sistema, né, trabalhador do Cadastro Único ou do Bolsa Família, tenha feito aí o cadastro e pode vir a ser habilitado. Então, essa lista, ela provavelmente, de acordo com o que a gente conhece do MDS, ela deve ser atualizada periodicamente, mas essas primeiras que já saíram aqui, a gente precisa trabalhar para os municípios que já tem gente na lista, né? Como acessar, então, esse anexo é apenas preenchido em caso de trabalhadores do cadastro, sim, por enquanto, só quem está na lista, Valéria, e você vai acessar lá no SIG PBF para identificar quem são essas pessoas. Nas minhas duas planilhas não consta ninguém, graças a Deus, Renata. Entrevistador que é beneficiário da tarifa social de energia elétrica. Ainda teremos orientações. Se ele não recebe bolsa, só tarifa social de energia elétrica. E se a renda dele estiver ok, beleza, né? A gente vai ter aí orientação do que a gente vai precisar fazer deles. O sistema não identifica as pendências, né? Porque também não é só o sistema, depende do município para algumas coisas, né? Essa questão do E-Social. São trabalhadores que têm direitos trabalhistas, mas que muitas vezes têm seus contratos aí viciados, né? Então, assim, é todo um processo, né? Pronto. Graças a Deus veio vazia. Ainda bem. Olha, as perguntas que vocês me trouxeram. Eu filtrei algumas e vou responder rapidinho aqui para vocês, né? Vai dar quase 9 horas. O MDS fez essa filtragem só a partir de outubro. Sim, foi a partir de outubro, né? Tanto do CAD único como da folha de pagamentos do Bolsa a partir de outubro, mas a gente já entendeu que essa ação de qualificação de conformidade, ela vai compreender todo o tempo em que a pessoa recebeu o benefício do Bolsa indevidamente sendo trabalhador, né? Então, tanto que a pergunta lá é desde quando recebe. Quantos que estão na lista de impedidos, devemos começar a excluir os cadastros? A exclusão do cadastro implica no acesso ao sistema. Primeiro, a exclusão do cadastro não implica no acesso ao sistema, mas eu acredito que a gente não deve excluir os cadastros. Já falamos sobre isso aqui. Vai ficar gravada assim essa reunião. Vou mandar para quem está aqui na lista de e-mails, né? Quem não se inscreveu, que não preencheu o forms, pode colocar o e-mail aqui no bate-papo, que depois eu tento enviar. Quanto ao... Eu já falei, né? Devemos começar a excluir os cadastros? Não acho que deve excluir os cadastros, eu acho que deve regularizar os cadastros, já falei isso. Se a pessoa for desligada do setor do cadastro único, ela ficará sem renda. E como proceder se a mesma já está na averiguação? Né? Primeiro, já falei também sobre isso, a gente precisa sempre olhar se essas pessoas elas estão realmente já desligadas dos sistemas, de todos os sistemas, e aí eles falaram no sistema do cadastro único e do CIBEC, né? Alguém falou do sistema presença, que uma pessoa entrou nesse processo, mas em momento algum aqui na instrução eles falaram do sistema presença, talvez essa pessoa tivesse acesso de consulta ao CAD único, não sei. Se ela já está e ela recebia o Bolsa, ela precisa fazer esse processo aqui de preencher o questionário, certo? Se ela não recebia Bolsa, ela pode regularizar de acordo com a composição familiar e renda e aguardar o que o MDS vai dizer. Família de trabalhadores inscritos no CAD, que não tem Bolsa, participarão também desse processo? Acabei de dizer, né, essa situação. Entrevistador que fez cadastro, não chegou a receber e ele mesmo excluiu o cadastro. Como proceder nesse caso? Rapaz, se eu fosse ele para me resguardar, eu deixava o cadastro, ele já excluiu, já não tem mais o que fazer, né? Se fosse eu não excluiria meu cadastro. Eu deixaria ele lá e atualizado. Mas já excluiu, agora vamos esperar. Se está na lista, ele vai estar como não recebia, e aí vai explicar que identificou a situação e excluiu o cadastro quando vier aí os procedimentos para os que estarão impedidos. Vamos aguardar. Quais os públicos são obrigatória visita? Eu coloquei esse daqui só porque estava incluído o público 12, porque 3 e 4 é ação de qualificação do cadastro único, é outra coisa. Sim, esses 3 e 4 era obrigatório, entrevista
Não é mais visita, viu, gente? É entrevista realizada no domicílio, público 3 e 4 era obrigatório, muitos deles não receberam essas entrevistas no domicílio, tiveram já os cadastros excluídos, né? Mas o público 12, aqui na instrução normativa, não fala que demanda entrevista no domicílio. Eu, Carol Suzá, que sou curiosa, como eu já falei do cadastro único, eu sugiro a vocês que façam entrevista no domicílio. É só uma sugestão. Se não quiserem, não façam. Mas para o cadastro ficar beleza, para botar toda a composição legal, para ser enxergado lá pelo cadastro único, pelo Senarc, né? Eu colocaria como entrevista realizada no domicílio, mas não é obrigatório, né? Tem municípios que receberam 5 ou 6 pessoas, então faço, né? São colegas ali de trabalho, né? A pessoa que ficou responsável para fazer isso aqui pode fazer por meio de entrevista. Quando uma pessoa tem um cadastro único de um município e trabalhou, foi já me perguntaram, né, do sistema presença em outro município, como fazer para tratar esse caso? Tem que saber se ela tinha acesso ao cadastro único. Por enquanto, para mim, é o cadastro único. Se tem o cadastro único ainda, acessa, passa por uma nova entrevista, deixa regularizado, se não está recebendo bolsa, só atualiza e deixa. Agora, se recebia bolsa, e aí vai ter que ver toda essa questão de renda, e se, em qual lista que ela está, então, enfim, vamos tentar melhorar aí essa qualificação de informações dessa pergunta. Até os nomes que veio na parte dos impedidos terem que mandar informe, no caso é o questionário, por enquanto não, a gente precisa aguardar, ver o que é que eles vão dizer ainda sobre os impedidos. Como proceder diante de um entrevistador do CAD, que recebia o benefício, porém terá o contrato encerrado no final de dezembro. Primeiro, ele vai ter que atualizar o cadastro dele com a renda de hoje, né? Preencher o questionário e aguardar. Quando ele sair da prefeitura, que ele for demitido, ele atualiza novamente, coloca que ele vai receber seguro-desemprego, que ele não vai receber nada, ou coloca renda zero, mas tem que lembrar que a conta lá da renda é com base nos últimos 12 meses, né? Então, isso é algo também que a gente precisa lembrar quando a gente vai fazer aí essas perguntas do cadastro único. Uma técnica do cadastro único que se encontra no perfil para receber o Bolsa Família pode receber, ela poderá receber de acordo com o que acontecer depois aqui, que essa instrução normativa, ela desenrolar mais um pouco, né? Que ela foi lançada e a gente sabe que vão ter ainda novas orientações. Mas o que a gente fala sempre é, para ter o perfil, ela precisa estar com tudo bonitinho, informada a renda dela real, a composição familiar real, e se está realmente no perfil, o MDS vai liberar, vai deixar em regra de proteção, enfim, o que for. O que não pode é omitir a renda. Quem deve fazer as visitas para a averiguação dessas famílias? Quem? O prefeito, gestor, coordenador designar. Pode ser o coordenador? Pode. Eu sugeri lá no município que fosse outra pessoa, né? Porque é o coordenador, para não ficar feio na fita, todo mundo se conhece, né? Se pudesse ser outra pessoa, uma pessoa de outro setor, seria interessante, mas de acordo com cada uma das gestões, a instrução normativa não fala quem deve fazer. Acredito que vocês, quando forem enviar o ofício, vá também um ofício de designação do prefeito, né, ou do secretário, designando essa pessoa, dizendo quem foi essa pessoa que foi designada a preencher o questionário. Então, manda o ofício, né, prefeito ou secretário, designando essa pessoa, e para cada formulário que essa pessoa preencher, anexa, além do ofício, o questionário, certo? O ofício designando, o ofício encaminhando cada situação e o questionário. 3 coisas. Eu sou a pessoa que gosta de pecar pelo excesso. Elaine, minha amiga, que Elaine, minha amiga que está aí, sabe bem disso, que a gente, nós somos véia, Vamos lá. A partir de quantos meses recebendo o beneficiário, o operador vai ser obrigado a devolver? Todos os meses que ele recebeu, tá? Por isso que lá no questionário pergunta desde quando ele passou a trabalhar e desde quando ele está recebendo, trabalhando. Provavelmente vai ter que devolver tudo. Quem deve responder o formulário sobre assinatura? Já falei. Quais os procedimentos adotar caso chegue em caso desse público de averiguação, mas que não são funcionários do cadastro? Por enquanto não vai chegar, mas os outros funcionários da prefeitura, a gente pode fazer uma fiscalização própria, né? Enfim, omissão de informação, né? Carol, repete a parte do ofício. Olha lá, nós da velha guarda é sempre assim, é excesso dizer. O que é que eu falo? Um ofício
do prefeito ou secretário designando a pessoa que vai preencher aqui o anexo 2, que é o questionário, né? Vai enviar para a Senar um ofício encaminhando o questionário, dizendo ali quem é o beneficiário, de qual pessoa vocês estão mandando as informações e o questionário com as informações. Podem até colocar um parecerzinho ali de vocês, o município pode colocar nesse segundo ofício aí que diz que vocês estão encaminhando, né? Pode dizer, o município mesmo que eu já atendi, já disse logo que foi treta e que não sei o quê, e que já ia abrir processo administrativo, que ia demitir, a vida e tudo, né, gente? Eu não gosto nem de comentar, mas vocês, município, podem também para até resguardar a gestão. E o terceiro é encaminhar aí o questionário em si. Quais procedimentos não são funcionários do cadastro, não precisa fazer nenhum procedimento, mas a gestão municipal pode fazer aí suas fiscalizações. É obrigatório fazer ofício para a Senar, que além do anexo, é importante, já falei sobre o ofício, né? Manda o ofício designando a pessoa, manda o ofício contando a historinha daquela pessoa e o questionário dela. Vai ser enviado naquele link que está no slide anterior, que é o protocolo digital. Qual é o impacto para os trabalhadores? Já falamos que eles podem fazer uma devolução voluntária, eles podem, sim, cada funcionário você faz um ofício separado, ou faz um ofício só com o nome de todo mundo, aí depende. Eles podem fazer enganchou. Devolução voluntária. Eles podem pagar, ou se eles não pagarem, eles podem, eles vão receber a cobrança, né? E se eles não pagarem essa cobrança, eles vão ser inscritos aí na dívida ativa da União. Além, talvez, de responder aí algum processo também, né? Mas, e aí, o funcionário que ajudou o outro funcionário e tal, tem lá, né, no normativo, que diz que pode responder civil e penalmente também. Não sei, porque na instrução normativa não fala, estou falando de outros instrumentais que trazem, né, se o usuário, a gente tem, porque eu não estou com o meu verdinho aqui, a gente tem lá, na última página, onde eles assinam, que eles se responsabilizam civil e penalmente, tem inclusive lá qual é o artigo, para quem trabalha, deve ter também alguma penalidade. Na verdade, é mais uma curiosidade. Temos 3 que estão na listagem de bloqueios, e aí, se eles forem desligados no fim de dezembro, ainda teremos que preencher, vai ter que preencher, porque ele está perguntando aqui informações de lá de trás, né, e até a data do bloqueio. Então, a gente precisa preencher. Meu cadastro único está desatualizado, e mesmo assim, meu nome veio na lista de impedimento do Bolsa Família. Como devo proceder? Atualiza seu cadastro único e espera para ver o que é que o MDS vai falar sobre isso aí. Tem uma pessoa no município que veio cancelado, não trabalha mais no setor. O sistema deveria identificar. Talvez não identifique, gente, porque vocês que estão na gestão atual não tiraram o nome dessa pessoa dos sistemas. Lá no CadSuas, lá no sistema do cadastro único, ou acesso ao CIBEC. É por isso que ela veio ainda. Não foi do nada, não. E aí eu trouxe vários desabafos aqui de vocês, né? Que vocês colocaram lá, tinham também várias situações. Gente, vocês perguntaram muito de condicionalidades. Vamos fazer aulão, gente, de condicionalidades. E quem ainda não fez, ou quem já fez, vamos fazer uma revisão de aulão de condicionalidades, porque tinha pergunta de condicionalidades e ação de qualificação de todo tipo. Não vou mais falar sobre ação de qualificação 2024, porque a gente já está chegando em dezembro, provavelmente em janeiro vamos ter esses aulões com relação à nova listagem aí do ano que vem, que deve vir também cheio de treta. E aí vocês me vieram aqui com alguns desabafos que eu coloquei aqui, porque eu acho até engraçado. Volta perguntando sobre o auxílio gás. Gente, o auxílio gás, né, as pessoas também vão estar passando aí por esse processo de conformidade de dados. Quem teve bloqueio já vai estar bloqueado também o auxílio gás. Esse mês o auxílio gás, eu vi hoje aí as postagens, né, que ele vai ser pago numa data diferente do Bolsa Família. E o auxílio gás também vai passar aí por fiscalização, né? Então, o auxílio gás também pode vir aí, tanto que o auxílio gás é uma incógnita, né? Tem muita gente que fica pistola, digamos assim, porque não sabe
que tem beneficiário que precisa muito e não recebe, tem beneficiário que não precisa e recebe, enfim, acho que deve ser isso também que eles estão tentando aí resolver. O Nildo perguntou, caso tenha vários técnicos, devem enviar ofícios separados, vai depender do que você quiser. Se você quiser mandar, colocar ali o seu desabafo, né, de dizer, de botar o que é que você acha que aconteceu com cada um deles, você faz um ofício separado. Mas se você quiser colocar todo mundo em um ofício só, pode também, não tem problema nenhum. Desde que você coloque o ofício de designação da pessoa que fez aí que preencheu o questionário. Acho que aqui não tinha mais pergunta, só ficou aqui os desabafos. E eu vou ler para a gente dar risada também, né? Como dar conta de tantas demandas com a equipe reduzida? É, né? Uma gestão que nunca entende que o cadastro único de hoje não é o cadastro único de 10 anos atrás, não vê importância de ter uma equipe de cadastro único, uma equipe de Bolsa Família, né? Essa foi uma demanda que veio aí agora do novo termo de adesão, né? Eu acredito que sim, a gente ter um cadastro com funcionários capacitados, com funcionários que estejam engajados. Eu tenho alunas aqui que são entrevistadoras e elas fizeram todos os cursos comigo. Tudo que eu boto aqui, que eu lanço, as meninas estão comigo, fizeram mentoria, fizeram os aulões, sabe? E eu acho também que elas fizeram por conta própria, né? E eu acho também que é importante que a gestão entenda, como vocês colocaram aí, que é um setor que precisa de ter uma equipe boa, de uma equipe disponível e de uma equipe que saiba o que é que está realizando, né? Agora a gente vai começar a ver um monte de loucura aí com as novas gestões chegando, né? E aí o povo tem que saber que precisa pegar aqui, os normativos, ler, entender como é que funciona a coisa, para não estar fazendo besteira e depois não estar vindo aí essas listas. Eu acredito que muitas dessas situações vieram aí também por conta da pandemia, resquícios ainda de todo mundo inscrito no cadastro único, né? Mas uma das coisas, quem está comigo sabe que quando eu falo sobre qual é o papel de cada um nessa questão de gestão do cadastro único, a principal atribuição do coordenador do cadastro único que eu falo e que eu grifo é zelar pelos conceitos do cadastro único. O coordenador municipal, ele precisa ensinar a sua equipe o que é o cadastro único, né, como deve ser uma entrevista no cadastro único, e o principal, zelar pelos conceitos do cadastro único. Como Carol estudando a portaria 810 e todas as suas atualizações. Só me confirma, eu não sou beneficiária, meu cadastro único está desatualizado. Devo apenas atualizar? Sim. Não precisa preencher esse formulário ainda. Meu nome veio na lista de impedimento. Pronto, Valéria, você vai só atualizar seu cadastro e aguardar para ver qual vai ser a próxima. Agora sim, não atualiza você não, pelo amor de Deus. Outra pessoa atualiza o seu. Melhor. Capacitação só sua por conta própria, porque se depender da gestão... Pois olhe, Leidiane, eu vou dizer para vocês, eu fiz um levantamento de todas essas pessoas que já passaram por mim, né, meus mentorados, meus alunos dos alunos, e mandei lá nos municípios deles, no e-mail, dizendo que eles tinham recurso, que não deixassem recurso do GD para o ano que vem. A grande maioria dos municípios estavam deixando de receber porque não gastavam. Você sabe por que muitas vezes eles não gastam? Porque eles não sabem como gastar. E uma forma excelente de gastar o recurso do IGD é capacitando sua equipe para não receber esses BO depois. Mas vamos lá nos desabafos. Estou saindo da coordenação e vai ter uma grande troca. Vou sentir falta. Porém, estou gostando por terem me deixado na mão apenas como entrevistadora para 4.000 famílias. Pensem aí, gente. Sei que essa equipe vai ter mais apoio da secretária e atender a população e as demandas do governo será de uma melhor forma. A gente espera também que seja dessa forma, né? Porque 4.000 famílias e uma entrevistadora e uma coordenação, realmente, você deve ter feito milagre aí nos últimos anos. Na minha opinião, essa fiscalização devia ter deixado para acontecer ano que vem. Mas pensem aí, que fosse no ano que vem, quem chegasse, quem tivesse mudado de gestão, o povo ia fazendo uma má vontade tão grande com relação a vocês que estão agora, que ia ser terrível. Eu acho até melhor ser agora, porque é uma chance de vocês mesmos estarem mexendo aí no BO de vocês, e não deixar para outro. Muito trabalho para pouco profissional, verdade. Por isso que é bom ter uma consultoria no município. A consultoria te assessora nessas situações aí. Deveria ter um piso salarial para o técnico de entrevista, com certeza. Eu acho muita responsabilidade. Vocês precisam estudar, vocês precisam estar atualizados, precisam fazer um trabalho humano com as famílias. Concordo, esse é um desabafo que eu apoio. Dificuldade em confrontar as informações do CAD com as observações das visitas, no caso das entrevistas, né? Isso aqui
sabe? Eu fico pensando, eu botei esse desabafo aqui, porque as pessoas precisam entender o que é visita, o que é entrevista no domicílio e o que é uma entrevista para o cadastro único, né? Tem município que faz uma visita, vai lá no município, né? Pergunta umas coisas, volta e manda a pessoa atualizar o cadastro cá. Não é isso que o Ministério tem falado que é legal se fazer, né? Tanto para o público 3 e 4, precisaria ser entrevista realizada no domicílio. Como é, Carol? Preencher todos os formulários, ou levar o notebook com internet e fazer lá na casa da pessoa tudo. Não é uma visita e mandar a pessoa voltar para cá, porque você não tem como responder agora lá no que pergunta se a atualização cadastral está sendo feita no posto de atendimento ou na casa da família. Veio lá essa mudança agora. Já podemos pular para 2025? Adoro, quero já que chegue 2025. Né? Muito difícil trabalhar com um secretário que não entende da política de assistência social. Por isso, gente, que eu fiz esse meu e-book aí, né, que é para secretários, prefeitos e novos coordenadores, para eles entenderem qual é o processo deles nesse papel do cadastro único do Bolsa Família. E eu vou atualizar, quem já adquiriu o meu e-book, estarei atualizando, e no dia 1º de janeiro, ele já vai estar com novas informações para as novas gestões, né, porque a gente tem um novo termo de adesão, né, e quando eu lancei ainda não tinha sido divulgado, mas é importante que as pessoas entendam qual é o papel no processo, sabe? Porque trabalhar com secretário que não entende política assistencial, colocar uma pessoa apenas política e não uma pessoa técnica é complicado realmente. E aí são 4 anos de Deus sabe o quê. É muita responsabilidade para a gestão, está ficando cada vez mais difícil trabalhar no cadastro único, somos constantemente ameaçados pelos usuários, verdade, agora o MDS também está ameaçando a gente, né? Mas enfim. Falta de incentivo municipal para a área, isso é geral, não é só incentivo municipal, o Estado paga muito pouco de recurso, né, para os municípios de assistência, é complicado. Os cruzamentos podiam envolver outros órgãos, vários outros. Capacidade tem para isso. Já está nesse processo de envolver outros órgãos, né? A gente já tem visto aí um cruzamento de dados cada vez maior. E segundo o nosso ministro, outro dia na televisão, ele falou que agora até inteligência artificial vai ser usada para isso. Então, quem está na mentira e na treta, se prepare que vai apertar mais ainda a coisa. E é porque, Carol, que vai apertar tanto, já falei, que é porque não tem dinheiro para todo mundo. Isso aí é fato. Vejo que o Ministério deveria intensificar as divulgações pelos canais oficiais e também na mídia aberta, pois a responsabilidade fica sempre com quem está na ponta. Perfeito. Eu só não queria que eles divulgassem isso aqui, sabe? Que os funcionários do Bolsa Família estavam recebendo Bolsa Família. Mas as outras coisas, eles deveriam divulgar muito mais, né? Porque ia ser muita vergonha para a gente dos municípios ver na televisão passando, atenção, você, funcionário do Bolsa Família, está recebendo benefício, o que é isso, né? Então, melhor não. Mas as outras coisas, sim, eles poderiam divulgar muito mais. Inclusive, o ministro, eu tenho achado que ele tem feito, quem segue ele nas redes sociais, sempre ele está colocando, né, a coordenadora da SAGICAD, a coordenadora do Cadastro Único também sempre tem colocado muita coisa aí nos Instagrams da vida, né? Claro que televisão atinge um grande número de pessoas, mas eu quero dizer uma coisa para vocês também. É papel nosso dos municípios também divulgar as ações, sabe? Então, a gente não precisa ficar esperando só que o governo federal... O que é que eu faço toda vez que sai aqui um informe desse do cadastro único? Quem me segue aí no Instagram vê. Cada informe que sai, eu faço um card. Se o seu município não quer fazer um card, pega o meu card e espalha para o povo saber o que é está acontecendo. Esse também é um papel nosso enquanto gestão, coordenação, né? Eu falo não só do cadastro único, gente, para todo mundo aí da política de assistência social. A preocupação é que funcionários antigos do cadastro único estão sendo prejudicados com benefícios devido a essa fiscalização, sendo que não trabalha mais e essa atualização já foi feita. E a última coisa que eu gostei muito é que essas lives nos ajudam muito no nosso trabalho. Então, gente, eu estou aqui para isso, né? Eu gosto, é algo que eu gosto de fazer, de estar explicando a vocês. Estou vendo aqui as mensagenzinhas de vocês. Foi eu, Carol. Essa que está só com a entrevista foi Val, olha lá. Estou saindo achando ruim, mas um pouco tranquila. Val teve comigo, assim que ela assumiu a gestão, ela já assumiu a gestão do cadastro único. Não foi no início, né? Não foi no início da gestão municipal, mas ela investiu em conhecimento, esteve comigo em todos esses aulões, em mentoria individual. Então, assim, é o que eu acredito que fez com que ela continuasse, porque todo dia ela me mandava mensagem, não quero mais, não vou ficar e tal. Porque ela, gente, sozinha como coordenação, não tem o apoio do pessoal
dos outros equipamentos, né? O cadastro único, ele não trabalha sozinho, né? Algo que eu gosto sempre de falar é que trabalhadores do cadastro único são trabalhadores do SUAS, eles precisam ter uma integração, fazer, realizar, botar em prática esse trabalho intersetorial, né? Então, é isso. Que bom que a última coisa que eu li ali dos desabafos foi que essas lives ajudam vocês bastante. E estarei aqui sempre que precisarem, aqui nesse último slide, tá? O meu WhatsApp pessoal, né? Meu Instagram pessoal e o Instagram da empresa. Quando precisarem, manda. Eu sempre digo que eu demoro um pouco, mas eu respondo dentro das minhas possibilidades. Eu acredito que essa foi a minha última live. Toda vez eu falo isso, né? Foi minha última live. Outro dia eu disse que foi meu último aulão, aí o povo pediu mais. Mas acredito que seja minha última live de 2024. Agradeço por vocês estarem aqui e estiveram comigo até agora. Né? Teve uma quantidade boa de pessoas. A Marina está ali, também foi minha mentorada. Então, assim, gente, que bom que vocês gostam, né? Que bom que a gente consegue chegar. Sim, eu vou mandar esses slides para vocês. Para quem mandou o e-mail, eu vou mandar também essa gravação. Deixa eu parar de gravar aqui, peraí. Não tá certo um dia. Pronto. Parei.